E eu quero passar para a igreja que o crente, ele precisa ter na sua vida, caminhando com Cristo. A primeira palavra é fé. A segunda palavra é promessa. Gênesis 50, versículo 22. A terceira palavra é estrutura. E a quarta palavra, aliança. Você escutou isso? Fé, promessa, estrutura e aliança. Isso não pode faltar na vida do crente. Nós temos que ter fé. E o Senhor colocou no meu coração como é a fé do crente. É como uma mulher que está gestante. Ela não está vendo, mas ela está gerando. Um dia vai estar nos braços dela. Creia nisso. Um dia a sua promessa vai estar nos seus braços. Glória a Jesus. Vamos ler. José, pois, habitou no Egito, e ele e a casa do seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, e também os filhos de Maquis, filho de Manassés. Nasceram sobre o joelho de José. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vós fará subir dessa terra, para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jura aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. Morreu José na idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Soberano Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, aqui eu me coloco, Senhor, o Senhor me guarda, me protege, Pai. A tua palavra foi mencionada na tua igreja, Pai. Meu Senhor, você tem a incumbência de ficar à vontade em nossos meios, conforme o Senhor está ministrando a tua santa palavra, Senhor. Meu Senhor, vai preparar a cada coração, Senhor. Meu Senhor, que nesta noite, Senhor, que haja, Senhor, libertação para a nossa vida, Pai. Na vida de cada um, Senhor, que haja aliança, que haja promessa, Senhor, que haja fé, Pai. Que haja estrutura, Senhor, da tua palavra. Até aqui eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como já tinha falado, eu estava estudando Gênesis alguns dias atrás, e o Senhor, estudando algumas passagens, e o Senhor me pôs no estacionar aqui nessa passagem de José. Eu acho que todos conhecem a história de José, né? O menor, as crianças também que haviam muito falar de José, das famílias, né? José é algo sobrenatural. Um jovem que foi levantado com um propósito divino. No capítulo 37 de Gênesis, ali começa o percurso dele, né, aos 17 anos, se eu não me falha a memória, né, a qual José é conhecido como sonhador, filho de Jacó, né, a qual todos nós conhecemos a passagem de José aos 13 anos. Ele fala de um sonho para os seus irmãos, e os seus irmãos, ele entra no seu coração um tipo de ciúmes, né, de José, a qual seu pai tinha muito amor, tinha muito aprisco com ele, né? O pai de Jacó tinha muito amor pelo José. Por quê? Porque José não gostava de nada errado, né? Conforme ele estava apacentando as ovelhas do seu pai, e quando seus irmãos faziam algo de errado, ele ia contar para o seu pai. E o seu pai, como todos nós sabemos, nós vamos parar muito aqui, nós vamos entrar logo no versículo, a qual Deus colocou no meu coração, né? O seu pai, ele dá uma túnica para José, né? A qual dessa túnica
quando a gente começa a estudar, né, a passagem de José, ali começa tudo degrau, meus irmãos. Quando os irmãos jogam José no poço, ali começa. Porque o propósito de Deus, meu irmão, conforme mais a gente desce, mais a gente cresce no mundo espiritual. Né? E certamente, quando eu li essa passagem de José, no capítulo 50, no versículo 22 e diante, o Senhor colocou no meu coração: quem foi José para a nossa vida? José sofreu, José foi jogado no poço, José foi vendido como escravo, né? José foi preso, José foi atentado pela mulher de Potifar, né? A qual ali ele foi para a prisão. Mas o mais interessante, onde José pisou a planta dos pés dele, ele foi dentro. E assim que tem que ter a vida do crente, onde nós podemos colocar a planta dos nossos pés, algo novo tem que acontecer, mudança tem que vir. E José, ele nos ensina. José sempre foi um jovem obediente, um jovem de caráter, um jovem que nunca se desviou do caminho do Senhor. Se você vê a passagem do capítulo 37 até aqui, José sempre foi um jovem muito obediente, um ancião obediente, a qual muitos aí falam que José dormiu e acordou governando no Egito. Não. José ele foi jogado na cova com 13 anos, até ele governar como governador do Egito. Isso durou 17 anos, 13 anos. Aqui eu aprendo, tudo tem um processo na nossa vida. Aleluia. Tudo vai ter um propósito na nossa vida. O maior de tudo é nós estar no caminho certo, sempre obediente e nunca quebrar a aliança com Deus. Porque não é fácil. Depois que você quebrar a aliança com Deus, fica uma coisa complicada de poder. Você tem que voltar para o primeiro degrau de novo. E o mais interessante é que, olhando a passagem de José, né, José quando ele governa o Egito, né, que ele tem se fosse um de nós tínhamos ido caminhando com mágoa no coração dos seus irmãos. José foi uma pessoa que sofreu muito, né, os irmãos fizeram ele muito sofrer, mas deixa eu te falar, para a história de José continuar, ele teve que perdoar. Ele teve que perdoar. Nós olhamos para a nossa vida, mas não foi eu que errei, foi meus irmãos. Eu e o perdão tem que partir de mim. Ou você fica com a razão, ou você fica com a obediência a Deus. Eu aprendi que a história de José só continuava dali para frente se ele perdoasse. E eu estava vendo com alguns diáconos aqui, obreiros, são seminaristas, né? E como José teve um propósito divino, né? Ele para a nossa vida é um tipo de Cristo, correto, meu irmão? Um tipo de Cristo, porque ele foi perseguido pelos irmãos, e Jesus foi perseguido pelos líderes, algo sobrenatural. Eu escrevi alguns pontos aqui. José rejeitado pelos seus irmãos, Jesus rejeitado pelos líderes, José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus foi traído pelo Judas. Olha como está se batendo. Cada um de nós tem um propósito divino na nossa vida. Nós vamos passar por um processo que nós não vamos entender. Mas nós temos que ser obedientes à voz do Senhor. Quem tem propósito, quem tem promessa, quem tem aliança e quem tem fé, não pensa duas vezes em perdoar. Nós temos que ter no nosso coração o perdão. O perdão ele quebra todas as cadeias do adversário. O nosso perdão, nós temos a razão, mas quando
estamos libertando aquela pessoa que estava aprisionada. É a atitude do perdão. A mensagem de hoje é mais ou menos isso. Vai ser perdão, vai ser promessa, vai ser aliança. Se você tem quebrado a sua aliança com Cristo, ei, hoje é noite de aliança. Deus, Ele não esqueceu de você. Meu Deus! Por que eu falo aliança, meus irmãos? Por que eu falo promessa? Porque José, ele estava agarrado na promessa que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia! Ele morreu com 110 anos de idade. Ele tinha tudo dentro do Egito. Ele tinha tudo, comida, ele tinha tudo. Ele podia falar para os seus irmãos, o povo de Israel: Deus vai te tirar daqui. Mas eu ficar, foi aqui onde me dei bem. Aqui eu começo a pegar, trazer para o dia de hoje. Carro, dinheiro, nada vai me separar do amor de Deus. José não se apegou ao Egito, mesmo sendo governador. José estava traçado numa promessa que Deus fez para o seu pai, que Deus fez para Abraão, que Deus fez para Isaac. E quando ele fala para os seus irmãos: ei, quando Deus tirar vocês daqui, me leva também. Isso se fala de aliança. Aliança com José. E quando Moisés ele é levantado por Deus como libertador daquele povo, ele não esqueceu José lá. E o mais interessante, meus irmãos, que eu estive pesquisando, que se fala de ossos se fala de estrutura. Estrutura, meus irmãos. Se nós temos estrutura para receber a nossa promessa, meus irmãos, se nós temos estrutura para viver em fé, estrutura com aliança, porque aquele povo andaram 40 anos no Egito, 40 anos com a promessa, 40 anos com a aliança. Todas as vezes que ele via, não sei se foi no caixão, se foi na caixinha, com José. Isso eu perguntei meu pastor, realmente eles andaram 40 anos no deserto, os ossos do José, meu pastor andava. Sabe por quê, meus irmãos? Que todas as vezes que ele via aquilo, junto com eles falavam assim: a promessa ainda está de pé. Não desista, a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Isso me ensina muito a saída dos ossos de José do Egito para a terra prometida, terra de Canaã. Por que, meus irmãos? Muitas das vezes, estou sentindo a presença de Deus, eu vou falar. Muitas das vezes tem gente do nosso lado já morto espiritualmente. E nós estamos com a promessa, não tem coragem de pegar no braço dele. Ei, tu faz parte dessa promessa. A promessa é para mim e para você também. Vamos lá. Você faz parte dessa promessa. Muitas das vezes, o que mais acontece hoje, a gente vê pessoas mortas espiritualmente, pessoas que não conseguem mais abrir a boca para agradecer o Senhor. E essa pessoa que está dessa forma, ela ainda tem promessa do Senhor. Promessa do Senhor. O Senhor, a promessa do Senhor está estabelecida em nossa vida ainda. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Mas nós temos que passar por um propósito. Nós temos que ter fé, temos que ter estrutura e crer na aliança que o Senhor estabeleceu para Jacó, Isaac e Abraão. Nós somos um povo eleito. Se você parar para analisar aqui, quando você lê o livro de Gênesis, você vê a caída do homem, o levantar de Deus. Deus, ele nunca abandonou o seu povo. Ainda tem aliança para o povo de Deus. A aliança está estabelecida para toda a nossa vida. Ano de 2025, meus irmãos, eu teve esses dias orando ao Senhor, jejuando ao Senhor e pedindo uma resposta ao Pai.
Senhor falou no meu coração que o ano 2025, como foi uma palavra profética que nós partimos no último culto do ano, nós vamos ter que ter estrutura para isso. Porque a promessa de Deus, ela não vem na nossa vida de qualquer maneira. Nós temos que ter uma boa estrutura. A gente vê pessoas pedindo promessas ao Senhor. Mas como é que está a tua vida espiritual para receber a promessa do Senhor? Como é que está a tua estrutura? Como é que está a tua aliança? Muitas das vezes as nossas orações são como o Senhor é nosso garçom, nós pedimos e Ele tem que dar. Nós temos que ter estrutura de coisa do céu. E a nossa estrutura, nós só fortalece ela com a palavra, com obediência, com sabedoria. Quando a gente fala de sabedoria, não é sabedoria de você passar num vestibular, não, sabedoria da palavra. É ela que vai te fortalecer diante da promessa que Deus vai te dar na tua mão. E quando eu me lembro de José, tinha tudo dentro do Egito. Tinha tudo, mas ele não preferiu ser ficado ali. Ele preferiu ir junto com o seu povo. Mesmo seus ossos, deixa eu te falar. A promessa que Deus estabeleceu na tua vida, você não pode ver, mas os teus filhos vão ver. A sua família vai ver. Essa promessa veio da minha mãe. Essa promessa veio do meu pai. Não saia do meio do caminho, meus irmãos. Não saia da presença do Senhor. Ano 2025 vai ser um ano de estrutura, vai ser um ano de posicionamento, vai ser um ano de você parar para pensar de quem você está andando, de quem você está se relacionando, qual é o seu grau de amizade. Fala, tem alguma palavra do céu? Porque quando eu falo de amizade, meus irmãos, a amizade te afasta dos caminhos do Senhor, meus irmãos. Escuta eu te falar, meus irmãos. Acho que é de ver em todo lugar, mesmo no céu. Amigo que te afasta do altar do Senhor não é amigo, meus irmãos. Relacionamento que te afasta dos caminhos do Senhor, que você vai parando de orar, de ler a palavra, meus irmãos. Saia fora, irmão. Você está no jugo desigual. Relacionamento com o Senhor. José sempre tem relacionamento com o Senhor. Mulher de Potifar, o que mais falar, perguntou uma palavra na chuva, aquele homem, mas ele fugiu do mal. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com o Senhor. A aliança com o Senhor ninguém se quebra, meu irmão. A aliança com o Senhor em se agarra com ela firme. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas olha para o alvo que é Cristo. Cristo é o nosso Senhor, Cristo é a nossa aliança. Cristo é que faz o intermédio entre nós e Deus. É Ele que desceu para nos resgatar. E nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome dele. O crente, ele foi feito para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Não desista da sua promessa. Não desista da sua promessa. Atente para isso. Conforme você está lendo a palavra, não só lendo, mas também meditando no que Deus quer para nós, você está travando a aliança. A aliança com o céu, ninguém pode te bajular, ninguém pode te tirar o foco de Cristo. Por quê? Porque você está tendo estrutura na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que dá estrutura para a nossa vida. Quando eu fui chamado para pregar na noite de hoje, o inimigo ele investiu pesado. Ontem eu passei o dia com mal-estar estudando. Hoje também passei o dia todo com mal-estar, um pouco de dor de cabeça. Mas eu sempre ligado com o Senhor. Fiz meu jejum no propósito de manhã, mas sempre ligado com o Senhor. Porque não é fácil pregar dia de quinta-feira. É de cura e libertação. O que mais o inimigo não quer é que você não tenha libertação na vida. Não desista. Não desista da sua promessa. Quando Deus colocou no meu coração que José chega na terra do Egito, que ele revela o sonho de Faraó,
de fome. E o Senhor me falou no meu coração. Deus irá uma estratégia para ele invocar o perdão de José aos seus irmãos. Houve uma grande fome naquela região. Os irmãos de José saíram para o Egito para poder comprar comida. E lá começou a José se relacionar com seus irmãos. A segunda vez os irmãos de José foram lá de novo. E ali foi estabelecido a amizade de novo. O que o inimigo mais quer em nossas vidas, meus irmãos, é que nós acabe com o grau de amizade dentro das nossas casas. Porque ele não tem família, ele não tem nada, ele é um derrotado. E o que ele mais atua hoje no nosso meio é no meio da família. Você vê alguns jornais aí, o que você mais vê é pai estupando filho, é pai matando filho, é filho matando pai. O inimigo está investindo pesado no meio da família. E muitas das vezes nós estamos na indolência, nós estamos com um sono profundo e nós não temos condições de poder ver isso que é investido do Satanás. E ali os irmãos de José se aproximam de José novamente. Dentro do seu coração ele não paga o mal com mal, mas paga o mal com bem. E a partir de hoje, José falando para eles: vocês vão comer e vão beber no que eu comer. A família de José vai morar no Egito com José. Vai viver bom e do melhor. Vai existir uma terra que Deus prometeu para eles. Entenda isso. José estava na razão. Mas muitas das vezes a nossa razão tem que deixar de lado. Muitas das vezes a nossa razão tem que deixar de lado e nós temos que abraçar. Muitas das vezes nós temos que abraçar e pedir perdão e ter novas atitudes. Aquilo que você fez ontem, você não vai fazer hoje. Você é uma nova criatura. Entenda isso. José morre aos 110 anos. E ele faz um pedido para os seus irmãos. Ali José estava com a promessa. Mas o povo de Israel, os seus irmãos, alistavam a aliança com José. E sai junto a promessa e a aliança a percorrer no Egito. Todos nós sabemos que Egito não é terra de crente, foi terra de passagem. A mesma coisa é o deserto. Ei, o deserto que você está é passagem. O deserto que você está nesse momento é um momento de passagem. Existe algo maravilhoso para ti. Existe algo novo para ti esse 2025. Tudo que está travado esse ano 2025 vai vir à tona. E Deus ele é fiel para cumprir. Deus ele é fiel para cumprir. Entenda bem, Josué já estava morto aqui, mas a promessa que ele fez ainda estava de pé. Não desista da sua promessa. O crente, o cristão, ele tem que andar com promessa, ele tem que andar com aliança, com estrutura e tem que ter fé. Tem que ter fé. Quando se fala de José, meus irmãos, todos nós conhecemos a passagem de José. Já falei aqui. Todos nós queremos ser como José. Mas quando chega no que ele passou, a gente deixa de lado. Porque nós só queremos sombra e água fresca. José ele passou por um momento difícil. Mas não foi fácil. Mas fiquei triste.
Quem tem promessa de Deus, ele não quebra a aliança. Ele não quebra a aliança. A promessa que Deus fez para Jacó era para a família de José todas. Não é só para José. O que eu quero te falar? Promessa que Deus colocou em tuas mãos, que Deus usou como profeta para te falar, não é só para você, é para a família toda. Se a tua família não está indo no altar do Senhor, não perca a esperança, porque a promessa está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Nós temos que ter fé e crer. E Deus, ele é fiel para cumprir na vida de cada um, meus irmãos. Ela na obra junto com os filhos. Mas eu creio. Eu creio na promessa que existe nessa palavra. Ano 2025. Deus vai restituir alguns casais aqui. Deus vai trazer o teu marido. Deus vai trazer os teus filhos. Porque Deus é projeto de família, meus irmãos. Deus, ele é fiel para cumprir a vida de cada um de nós. Se a minha família está aqui, a sua também vai estar. Por quê? Porque você faz parte da promessa. E nós estamos aqui para pegar na tua mão. Promessa, fé, aliança, estrutura para poder prosseguir. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.